Olá, pessoal, estamos em mais um episódio do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Consultora. Sou Mariana Vanderlei, diretora executiva do Comercial e Marketing da Pernambuco. Estou à frente deste projeto para levar cada vez mais informações relevantes para vocês, informações que possam dar insights, que vocês possam, depois de cada episódio, se sentirem pessoas melhores, se sentirem pessoas que aprenderam algo, sentirem pessoas que podem se inspirar com quem a gente traz aqui para conversar. Meu intuito aqui é que você saia um pouquinho melhor depois de cada episódio e a gente poder contribuir com essa evolução e qualidade de informação para vocês. Então ajuda a gente, se inscreve aí no nosso canal, curte ou também não curte, né? Para pelo menos a gente saber que algum tema não é importante para vocês. Faz comentários, sugere convidados. Esse projeto ele só vai para frente se a gente conseguir essa interação com quem nos assiste, para a gente saber se a gente está indo no caminho certo. Então, 2026, a gente está com algumas mudanças, né? Primeiro, vocês estão vendo aqui esse cenário, estamos em lugar novo e estamos também fazendo uma nova sala para o podcast lá no nosso escritório central. Então é isso, e a gente já vai aqui para a conversa. E qualquer coisa, escreve aí, me segue no Instagram, segue o Instagram da Pernambuco, Pernambuco Consultora, e o meu é Mariana Vanderlei 1. E hoje, minha gente, acho que foi até o universo que conspirou para a gente estar aqui no mês de março, né? Hoje são 11, então agora há pouco foi dia 8 de março, dia que se comemora em homenagem às mulheres, Dia Internacional, né, das Mulheres. E a gente está trazendo uma mulher que há muito tempo a gente já está, minha equipe, pensando no nome dela, e casou aí de ser no mês de março. Tá? A gente vai apresentar Jo Mazzarolo, que eu sou fã, Jo, sua, já estou rasgando a seda, tá? E Jo tem uma bagagem maravilhosa, uma trajetória extraordinária de carreira, e espero que vocês escutem e se inspirem e possam participar, né, aqui com a gente da história de Jo. Jo, muito obrigada por ter vindo, viu? Seu tempo, sua dedicação para a gente vir para cá nos encontrar. Muito, muito, muito obrigada. Vou fazer uma breve apresentaçãozinha sua. Calma, minha gente, que a vida não é assim não deixa nem Jo falar, mas vamos lá. Olha, Jo Mazzarolo é jornalista, executiva de comunicação e escritora. Ao longo de décadas de carreira, ocupou posição de grande responsabilidade. Olha aí, mulherada, tá vendo como é possível? Incluindo mais de 20 anos à frente da direção de jornalismo da Globo Nordeste, liderando equipes, projetos e decisões editoriais de um ambiente de alta exigência profissional. Sua trajetória é marcada por visão estratégica, gestão de pessoas e uma contribuição relevante à comunicação do Brasil. Recentemente, Jo também passou a integrar a Academia Pernambucana de Letras, um reconhecimento importante à sua contribuição intelectual e cultural. E hoje ela compartilha sua experiência por meio de palestras, mentorias e reflexões de comunicação e também a área de ESG. Liderança e desenvolvimento profissional. Jo, seu currículo é gigante. Muito obrigado por estar aqui. Imagina, Mariana, obrigada por ter me convidado. Eu gosto de dividir com as pessoas, enfim, a trajetória. Eu acho que sempre se aprende. Uma das palavras que você usou quando você abriu esse episódio é a informação útil. E a utilidade daquilo que a gente fala, daquilo que a gente escreve, daquilo que a gente comenta. Sempre foi uma palavra que eu persegui na carreira profissional inteira. Então, quando você tem um noticiário, quando você escreve um texto, o que de útil você está passando para as pessoas? As pessoas precisam sair melhores, como você disse. Então, esse sempre foi... Você fez uma longa trajetória ali, mas, na verdade, eu acho que muito mais
É a vida da gente, é como a gente vive, como a gente se relaciona. Essa é a grande diferença entre as pessoas e entre o ambiente onde você está, né? Então, eu de fato, 40 anos de jornalismo, quase tudo em televisão, né? Então, saí do Sul, passei pelo Rio 12 anos e 23 anos, quer dizer, 25 anos aqui, mas 23 na gestão de jornalismo. E, na verdade, eu vou começar já, porque eu sou totalmente disruptiva. Muito bem. Um dos meus feitos foi ter trabalhado muito para a Globo aqui em Pernambuco, saí do Morro do Peludo, em Olinda, onde ela estava, era um lugar de difícil acesso, e ter vindo para a Rua da Aurora. Temos mais alguma coisa em comum, ter vindo para o prédio lindo da Rua da Aurora, e quem construiu, que ganhou a concorrência, porque não foi uma escolha, foi uma escolha extremamente profissional, foi a construtora Pernambuco. Pois é. E como você disse... E a gente chegou aqui junto agora, né? E assim, eu nunca me limitei ao jornalismo, eu nunca quis, então assim, trabalhei muito para que tivesse essa mudança. E ao mesmo tempo eu aprendi muito com uma obra, que não era a minha área. Eu sou jornalista, né? Então imagina ser uma obra. E um dos aprendizados, e vale para a nossa vida, para todas as coisas que a gente vai fazer, é você pensar e planejar. Vai fazer uma reforma em casa? Pensa e planeja. Eu vou mexer o quê? Vou fazer o quê? Essa lição, e também as outras coisas que a gente vai fazer, e essa lição veio da obra do prédio da Rua da Aurora. Ele foi 6 meses, a construtora Pernambuco e os engenheiros da TV Globo pararam e pensaram o prédio inteiro. Sem começar a obra. Sem começar planejando a obra. De onde vinha o começo, para onde ia. Toda semana, então, a cada semana o que era para ser feito, a cada mês o que era para ser feito. Então, o que acontece com isso? A construtora se planeja na contratação de pessoas específicas e a gente também se planeja para ir para a mudança. Uhum. Então, assim, tinha uma cláusula no contrato, que é outra coisa extremamente interessante, que eu gosto de contar. Então, se a construtora atrasasse, pagaria uma multa. Se nós mexêssemos no projeto, porque a gente também é o rei, né? Começa assim, aquele verbo, já que eu fiz isso, vou mexer aqui. Já que eu fiz isso, eu vou mexer aí. E aí também, se mexessem no projeto, também pagava multa. Moral da história, 2 anos de obra... entregue na data certa, no momento certo. Não teve nem multa para lá, nem multa para cá, tudo para cá e tá tudo certo. Prédio perfeito, lindo, maravilhoso. Mas é isso vale para a vida. Então, transporte esse ensinamento para a sua vida. Para as coisas que você vai fazer, para os eventos que você vai querer fazer. Então, planeja, e tudo que é planejado acaba dando muito mais certo do que aquilo que não é. Essa coisa da informação, Jô, quando começaram lá atrás, né, essa questão das redes sociais, Facebook na época, né? Depois que veio outras coisas, me chamava a atenção essa coisa de você dividir o que você sabia. Porque eu vim de uma escola, né, antes disso, que o que você sabia, o seu conhecimento era ouro, fechar com chave, com cadeado, e era estratégia, você não podia contar para seu ninguém. E quando veio essa questão das redes sociais, eu me lembro demais a gente fazendo reunião lá atrás, né? Bem no começo. Não, a empresa não vai botar informação na internet, não vai colocar seus produtos, seus projetos, seus preços. Ninguém vai falar, ninguém vai contar nada, porque a gente não pode contar nada para ninguém. E aí a gente vê hoje, né? Como é a facilidade que a gente tem de dividir conhecimento. Como é o contrário, né? Assim, cada vez mais a gente tem isso aqui, né? A gente tem o podcast em YouTube, para a gente poder dividir o que a gente sabe. Porque se a gente não multiplicar, se ficar só para a gente, de que valor vai ter o conhecimento nosso? De que adiantou? Como que eu vou comprar um imóvel se eu não sei o preço? Isso, né? isso. Se eu não sei, ou pelo menos eu posso ir lá ver, me encantar, alguém hoje vai me encantar. Parece uma coisa muito incrível, assim, muito clara, mas na época, e assim, que a gente via pessoas falando do conhecimento. Olha, pessoal, eu sei fazer, por exemplo, um planejamento de uma obra, então eu posso aqui ensinar a vocês. Às vezes muitas pessoas fazem sem nem custo. Sim. Né? Vou dividir o que eu conheço. Mas eu venho de um tempo, e aí vamos para a liderança, em que o líder tinha uma pasta embaixo do braço e ele dizia, eu sei, todas as informações estão aqui, tudo está aqui. A informação era vista como poder.
Eu tenho informação, eu tenho poder. Então, eu me mantenho neste poder, nesse pedestal, porque eu detenho informação. E hoje é exatamente o contrário. Quanto mais, como você disse, quanto mais você divide, mais você multiplica. E aí está o grande desafio da virada de chave das lideranças. Elas têm que ter duas características fundamentais. Primeiro, é dividir, porque como é que você quer que as pessoas façam melhor se você não ensina, se você não dá a chance, se você não divide os passos que você já deu aqui atrás? E a outra coisa, como é que você quer que elas participem, o famoso pertencimento, que antigamente era de vestir a camisa, né? Hoje não basta você vestir a camisa e cumprir a tarefa. Você precisa participar. Lá na empresa tem que fazer transfusão sanguínea. Como é que você quer que as pessoas participem se você não as escuta? Mas não é escutar. Mas não, eu costumo fazer esse gesto. Não é você escutar dizendo assim, você fala aí que eu estou te escutando. Eu só estou respondendo uma mensagem aqui, mas pode falar. Eu estou escutando, eu estou escutando. Você não está escutando nada, Mariana. Você está só ouvindo. E aí, quando você escuta de fato, você vai chegar com um problema para mim. Aí eu vou dizer para você, peraí, por que isso está acontecendo? Como é que eu posso resolver isso? Como é que você me ajuda a resolver isso? Qual é a ideia que você tem para isso? Isso é escutar. Agora, ouvir, eu responderia claramente. Semana que vem eu te respondo, semana que vem tem solução. Eu vou te dar a resposta. Você não dá resposta nenhuma, a pessoa fica sem resposta, fica sem motivação, aí ela chega para a equipe dela, assim, para o grupo de amigos dela dentro da empresa, ela vai dizer assim, aí eles vão perguntar, como é que foi a conversa? Aí a pessoa vai dizer assim, olha, não sei, ela estava respondendo mensagem, não sei, ela disse que semana que vem ela resolve. Semana que vem, pra gente conversar. Aconteceu comigo duas coisas essa semana, assim, que me chamaram a atenção nisso, essa coisa da escuta. Exatamente, me procuraram, né, uma turma me procurou para resolver um problema, eu prontamente virei o celular, sentei, olhei no olho da pessoa e a pessoa, trelei. Era sobre uma cliente que queria prender a televisão, era uma questão de parede de drywall, que não estava conseguindo, enfim, uma coisa assim. Para prender a televisão, eu disse, mas a televisão tem que ser presa na parede? A televisão não pode ser no móvel, não? Não, mas no projeto é na parede. Eu disse, mas você não pode sugerir que pode ser no móvel, não? Aí resolve a questão do drywall. Aí ela, mas eu não tinha pensado nisso. Eu disse, pois é, eu tô olhando pro seu olho, você trouxe, é porque eu tô de fora e eu tô lhe ajudando a enxergar. Uma coisa que você que está dentro não está enxergando. Mas se eu não tivesse parado para escutar, eu ia dizer, então bota o drywall mesmo. Bota ou não bota, ou não sei não responder. Né? Então, essa coisa da escuta é fundamental pro líder. Se você não é bom de escutar, nem queira ser líder. Nem queira ser líder. Não, porque você não vai perguntar outra nada. Coisa para ser. Não. E aí, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai dizer, eu ajudei na solução. Pronto. Aí ela vai começar a sentir e ela vai sugerir coisas que a gente não consegue acompanhar 24 horas por dia e nem viver o problema. Ela vai sugerir coisas que ela jamais diria se ela não tem essa abertura, essa conversa que ela teve com você. Porque imagina, a coragem que ela teve que ter para ir... De sentar de trazer o problema. Então, naquela hora, essa pessoa, seja quem for, em qualquer situação de vida que for, ela precisa se sentir a pessoa mais importante do mundo. Esse é o desafio do líder. Esse é o desafio da liderança hoje. Hoje a liderança, a missão única é muito mais a conversa, o passeio entre as pessoas. Aí ela vai conseguir a solução e a resposta para todos os problemas. E às vezes eu fico imaginando, isso acontece, quer dizer, pode acontecer com mais tempo, mais distanciamento do próprio CEO, um líder. Quantas vezes ele foi ao chão de fábrica? Que sonho essas pessoas têm? Quem é o meu chefe? Quem é o dono deste lugar onde eu trabalho? Só vem por fotos ou vê por rede social. Mas quanta coisa boa aconteceria nessa empresa se ele circulasse. Basta ele circular, cumprimentar e olhar. É o que as pessoas querem. Hoje a gente precisa ver as pessoas querem ser vistas. Elas querem ser enxergadas. Elas deixam de ter matrícula. Hoje você não precisa mais... Você tem matrícula por mera formalidade na empresa. Você tem cargo por mera hierarquia. Precisa. Mas as pessoas, eu preciso conversar com você, porque você é Manuela, Joaquina, João, Pedro, e não porque você tem o cargo tal ou a história tal.
Então, essa para mim é a grande disrupção. E quando é que você tem inovação numa empresa? Quando você junta as ideias que estão lá embaixo com as ideias de quem tem outra área de conhecimento. Quando você junta 3 ou 4 pessoas de áreas completamente diferentes e elas vão discutir sobre a televisão, como pendurar uma televisão. Cada um vai ter uma visão diferente, porque cada um viveu talvez um momento diferente. E para mim, inovação é encontro de ideias, não é tecnologia, não é... Tem empresas, enfim, lugares, entidades, que acham que inovar é encher a empresa de tecnologia. Eu estava lendo um livro ontem dizendo que chama-se Dentro ou Fora da Caixa. Não sei se já ouviu falar, mas é dizendo que a inovação hoje, né, assim, que a maior inovação é a horizontalização das pessoas e das gestões de forma geral, né, que não tem mais essa coisa do o líder único, a marca única, a resposta única, um poder único, né? Que o poder hoje é a pessoa saber horizontalizar as respostas, as discussões, as soluções, exatamente para poder inovar. Porque para poder se escutar. Sim. Quando você não tem a horizontalização, você não escuta, você simplesmente determina. Né? Você simplesmente fala o que tem que ser feito. Sim. E aí você não vai inovar nunca. Você não vai inovar nunca, porque você vai repetir. Você vai repetir fórmulas de coisas antigas, aquela história que vinha, e você só determinava e as pessoas acabavam indo nessa linha. Mas, de fato, a grande inovação... E como é que tem empresas que andam e tem outras que param no tempo? Como é que tem pessoas que crescem e pessoas que param no tempo? Então, aí está o papel. Vamos subir juntos, vamos trabalhar juntos. Esse é o grande... que eu faço essa raciocínio, esse pensamento com a nossa empresa, né? A Pernambuco vai fazer esse ano 60 anos. Então, já passou por quantas economias, quantos presidentes, moedas e crises. E aí eu me pergunto, como é que a gente conseguiu, né, tá aqui, 60 anos, e o que vai fazer a gente ir para frente? E com certeza essa horizontalidade. Sabe, essa possibilidade da conversa de cima para baixo, de baixo para cima, da conversa lateral, sabe, do respeito às ideias e às pessoas. Eu acredito que foi isso que fez a gente chegar até aqui. Porque crise toda empresa já passou e a gente já passou por várias. Só que eu acho que a gente não foi pro brejo, né, não afundou, porque as pessoas deram as mãos para resolver. Porque não foi Mariana que resolveu, é Emanuele que resolveu, Eduardo, Alexandre. Não tinha como, né? Só a gente resolver. Então, eu acho que a gente meio que... Não sei se é empírico, não sei se é porque a gente acredita, mas não é uma coisa de propósito, mas é uma coisa com a nossa cultura. Sim, a cultura. Isso é fundamental. Isso não é uma coisa assim, vamos a horizontalizar. Não, sabe? Foi ao natural, né? Foi acontecendo ao natural. Então, eu acho que assim, a outra coisa são informações claras para as equipes. Vai mudar um plano de saúde, vai mudar alguma coisa, seja transparente, explique para as pessoas por que aquilo está acontecendo. Não é uma coisa gratuita. Não é uma história gratuita. Então, às vezes, por exemplo, muitas equipes temem as tais de pesquisas de ambiente, né? Por que elas temem? Porque elas não veem resultado. Então, assim, esse ano eu não vou conseguir fazer o que vocês pediram, mas o ano que vem nós vamos fazer isso, isso e isso, porque isso já está no planejamento. Quando as pessoas começam a perceber que aquilo que elas estão pedindo, que de fato elas precisam, elas estão tendo, elas começam a responder de fato, e aí vêm as grandes ideias também dentro da empresa. Eu acredito muito nas ideias da base. É uma coisa fundamental para o crescimento. E assim, nós estamos falando de empresas, mas isso vale para dentro de casa. A comunicação clara e transparente para dentro de casa, ela vale também. Ela vale com os filhos, ela vale para todos. Você precisa ser muito claro naquilo que você vai dizer. Nós estamos fazendo isso por isso, nós vamos economizar isto por esse motivo. Essa economia ela vai durar até a gente passar essa fase. Pronto, isso. Depois dessa fase, esse ano eu não vou comprar brinquedo, não vou comprar roupa nova. Por que não vai comprar roupa nova? Por que a gente vai aproveitar ou vai fazer? Sabe, por que é que precisa usar sacola que não é aquela de plástico? Porque o plástico vai parar em outro lugar, porque a gente tem que fazer isso. Então, quando você explica os porquês,
as pessoas entendem fácil, melhor. né? Fica fácil de fazer. Fica bem mais fácil. E as pessoas fazem em conjunto. E esse era o grande tentar, desafio. Minha desafio aqui, minha gente, é tentar a gente seguir um pouco aqui nosso roteiro, porque é muita conversa, tem muita história boa Já pra falou. gente. Vamos lá. O começo um pouco das perguntas fala mais da tua história mesmo, da tua trajetória, até para todo mundo que está ouvindo se contextualizar quem é você, né? Assim, entrar no clima, né? Porque eu sei que a gente pesquisando, fazendo tarefa de casa, que você nasceu no interior do Rio Grande do Sul e construiu sua carreira no Brasil, né? Na comunicação. E como foi que começou lá atrás? Você escolheu ser jornalista, foi a tua escola, tu sabias que ia para o Brasil, pelo mundo, né? Como eram os teus planos lá atrás? Como a gente tem um público super distinto de etário, né? De idades, tem gente mais velha, mais nova e tal. Mas se a pessoa estiver nos ouvindo, assim, quiser ter alguma inspiração no início de trajetória, como foi que tu disse, foi, né? Quem fala aí, como foi teu Não, começo? nenhuma inspiração. Na verdade, eu trabalhava, e do lado do onde eu trabalhava, que era uma escola de padres capuchinhos, tinha uma rádio, que era deles. E assim, eu convivia com rádio, escutei muito rádio a vida inteira. Só que na hora de decidir a carreira, eu precisava sair da minha cidade e ir para a capital, ir para Porto Alegre. Uhum. Não tinha essa facilidade de ter cursos nas cidades menores. E aí chegou a minha irmã, eu tenho duas... Nós somos 14, eu sou a 12ª. Aí, Você tem 13 irmãos. 13 irmãos. Eu tenho 6 Família irmãs. animada. E tinha animado, meu pai e minha mãe eram animados. Três irmãs são professoras, quer dizer, foram, né, professoras. E aí eu disse, eu não quero ser professora igual a elas, eu quero fazer alguma outra coisa. A minha irmã, a maior, mais velha do que eu, queria fazer enfermagem. E aí uma delas disse assim, faça jornalismo. Ela se foi te inscrever. Mas era famoso na época? Assim, Nada, nem ela sabia o que era. profissão. Ela disse, olha, é um curso para quem gosta de ler e escrever. Nem ela sabia direito o que era. E aí me inscreveu, eu entrei e fui, de cabeça. Aquela história, me dediquei ao máximo, conversava muito com professores, enfim, tive professores muito legais, mas também a gente tinha um grupo muito interessado em aprender. Aí primeiro eu fiz assessoria de imprensa, foi meu único tempo fora da televisão. E depois, em 82, eu entrei em televisão, na Bandeirantes, depois na RBS lá afiliada. Mas e depois sempre eu fui na pro área de Rio. jornalismo. Sempre jornalismo. E aí eu fui seguindo, aí fui para o Rio, passei 12 anos no Rio. Ali foi meu contato com o Brasil, porque eu fazia Jornal Nacional, então naquela época o contato era todo por telefone. Não tinha essa facilidade de WhatsApp, muito menos de e-mail. Então eu acabei conhecendo todas as equipes do Brasil. E Pernambuco também, só que Pernambuco era uma das equipes que eu menos conhecia. E tinha vindo poucas vezes para cá. Ô, Jô, mas vamos lá. Você ficava muito mais na redação. Na redação, né? Você era responsável pela redação. Porque existe... às vezes as pessoas que não estão muito ligadas, muito envolvidas, acham que aquela pessoa que está ali na rádio ou que está na televisão, né? O jornalista que está ali, não existe uma coisa por trás. Nossa, né? E que estrutura. Isso, a pessoa ali é uma ponta que vai ali, né, para as câmaras e tal, mas nem todo mundo sabe a estrutura de uma redação, o nível, né, de responsabilidade do que vai sair, da informação que vai sair, da fidelidade da informação que vai sair, né? Então, uma redação é uma área extremamente importante de uma responsabilidade danada. É porque você precisa planejar, então você precisa descobrir assuntos para serem feitos amanhã, fora os que acontecem todo dia. Né? Pesquisar, pedir autorização, porque antigamente a gente entrava em qualquer lugar tranquilamente. Hoje você pede autorização, então você tem que pedir autorização até para aumentar a produtividade de quem está na rua, porque se a pessoa tem que liga para lá, não te atende, não deixa entrar, você perde tempo. Né? Então, assim, tem essa estrutura da pré-produção, vamos dizer assim, de quem planeja, de quem pensa e de quem liga, né, para as autorizações ou para marcar as entrevistas. Porque assim, você gostaria de me entrevistar hoje, mas hoje eu não posso. Então, que dia você pode? Aí você tem toda uma mudança de toda essa equipe que está aqui de roteiro. Depois que vem da rua, e era uma das coisas que eu gostava também de fazer muito, que era a edição,
essa nossa conversa, ela vai para uma outra equipe, e essa equipe vai selecionar trechos, vai botar imagens, vai selecionar outras falas de outras pessoas, enfim, tem todo um outro trabalho. Então, na verdade, o que vai ao ar, ele é produto de uma grande equipe, e uma equipe que precisa trabalhar junta. A principal característica de uma televisão, e eu acho que ali sim, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Porque se a câmera dá algum problema e não tem a solução, seu trabalho vai todo fora, né? Quer dizer, você não aproveita nada. Então, assim, tem todo um trabalho se o jornalista tá lá, né, o entrevistador tá lá falando, e o barulho, né, e a pessoa não viu, e a luz, e quando chegou lá na hora de edição, o corte não cortou, informação relevante, não, enfim. Não, tem toda uma estrutura. Eu sempre gostei muito do bastidor, muito. E aí isso que eu fazia. Só que quando eu fui para o Jornal Nacional, uma determinada época, eu conversava com o Brasil inteiro para saber quais eram as notícias. E feriadão, a gente tinha que encontrar notícias, né? Quando tinha muito feriadão. E fora isso, aí depois eu passei para fazer a edição. Então eu recebia o material do Brasil inteiro e selecionava o que ia ao ar. Então tinha outro trabalho lá. Eu sempre achei a profissão de jornalista privilegiada no sentido de a pessoa estar sempre informada. Sim, isso é verdade. Você tem que estar sempre informada, sempre ligada. Depois que veio o celular, 24 horas, porque você não para mais. Antes, né? Antes era mais tranquilo, mas hoje você não para. Até porque as notícias chegam muito mais rápido. Eu sou de um tempo muito antigo, onde as notícias começavam a chegar às 4:30 da tarde. Eram as agências que captavam o Brasil inteiro e vinham, então você sabia o que acontecia. E os jornais circulavam de madrugada, chegavam na nossa casa, tipo 6, 6:30, 7 horas da manhã. Então você fazia isso, era todo um outro processo. Eu me lembro bem assim, quando eu comecei a trabalhar na empresa, que eu era tipo a porta-voz da empresa, sei lá, e tinha essa história de ter que falar até não sei que horas, porque vai fechar a redação, porque tinha que imprimir, etc. e tal. É uma realidade que muita gente não tem nem ideia. Não, e você tinha espaço. Hoje, com os jornais digitais, você não tem mais problema de espaço. Isso, o tamanho do espaço da matéria. Você tinha espaço, eram 3 parágrafos, enfim, era cheio de... E tinha pessoas que estavam lá só para distribuir o espaço. E você limitava a sua reportagem a isso. Mesmo os jornais de televisão e de rádio, eles eram muito mais limitados. Hoje, se o assunto permite, eles extrapolam o jornal e aí você vai enxugando novela ou vai adaptando os outros programas e tal. É muito mais fácil, muito mais sensato hoje, é muito mais humano. E como foi que você veio chegar aqui, em Pernambuco? Vá, essa terra linda que eu nunca mais vou sair, pode ter certeza. Eu estava no Rio. E assim, eu sempre fui uma pessoa que se envolveu com a gestão, com as coisas, além daquilo que eu tinha para fazer. E aí eu fui para Curitiba, tinha um problema lá na emissora de gestão, de equipe e tal, e aí me pediram que eu fosse lá dar uma olhada, ver como é que as coisas estavam e dar o meu olhar. E aí eu fiquei lá 30 dias, e ao final de 30 dias a empresa tinha a intenção de me mandar aqui para o Recife, né? Enfim, eles também queriam aqui mudar a gestão. Dar um olhar novo, aquela história de ter um novo olhar. E aí eu liguei em casa e disse, olha, se é para mudar, vamos mudar subindo, em vez de mudar voltando, né? Porque o Rio está aqui, Curitiba está aqui. Eu disse, é melhor subir, vamos subir. E aí a gente decidiu vir para cá e vir embora com 2 crianças. Meu marido veio depois, um tempo depois, porque ele era professor e tinha que esperar terminar o semestre e tal. Mas eu vim para cá. E assim, a emissora que eu menos conhecia, a equipe que eu menos conhecia, mas eu vim porque eu gosto da... Você já veio como líder? Sim, eu já vim como diretora, porque eu já tinha um papel de liderança no Rio, mas era assim, eu troquei 8 por 80. Certo. Literalmente, né? A equipe aqui tinha 80 e eu tinha 8 lá, mas eu tinha o Brasil inteiro também que eu cuidava. Mas aí eu vim para ser diretora de jornalismo. Só que aquela história, você começa a perceber outras mudanças que você precisa fazer dentro da empresa. E eu era a única mulher, nós éramos 6 diretores. E a única mulher era eu. Olha aí, já começou chegando. Cheguei chegando, com o meu salto inseparável, né? Meu inseparável salto. E eu cheguei, assim, as reuniões eram de igual para igual, assim, eu estudava o tema, estudava a realidade e argumentava, tinha sempre meus bons argumentos para dizer o que eu queria. Para a gente
deixar aqui para a turma, como era que você conseguia ter bons argumentos? Como era que você se preparava para isso? Eu estudava o tema. Eu estudava. Por exemplo, se eu quisesse, como eu pleiteei certa vez, a mudança da redação. A redação estava tinha móveis ruins, enfim, precisava de uma mudança. Aí eu fiz um levantamento completo. Mostrei situação de cadeiras, de mesas, a situação das pessoas. Conversei com as pessoas. Eu fui conversar. Qual era a sensação delas de trabalhar lá? O que isso trazia? Você se preparou para levar uma sugestão. Né? E você foi, não vou levar um não. Para não levar um não, eu tenho que estar preparada. E aí, assim, qual é a sua sensação? O que é para você trabalhar nessas condições, nesse lugar? Aí as pessoas me disseram, na verdade, elas me deram os grandes argumentos. Aí, de novo, vem a escuta. Eu fui escutá-las. E aí, a partir daí, a gente pensou. Eu perguntei, inclusive, a cor. Que cor vocês querem? Porque naquela época, a tradição era pintar ou rosa ou azul. Assim, aquelas cores bege, aquela coisa assim. E eles sugeriram goiaba. Goiaba. Eu disse, nossa, contra todas as teses de recursos humanos e tal. Estudo das cores. Pintamos de goiaba. Pintamos de goiaba. Era um desejo e, sabe, ficou maravilhoso, ficou lindo. Então, assim, você ia escutar as pessoas. Então, os grandes argumentos, eles vinham disso. E outras coisas que eu estudava. E eu dizia, olha, o que é você trabalhar assim? O que é você trabalhar num ambiente que não seja, vamos chamar de insalubre? E era assim, cadeira meio torta, meio coisa. Você sentar bem, você tem outro astral para você ir trabalhar. É nisso que eu acredito. Essa informação, Jo, é bom para as pessoas, né, se inspirarem no seguinte. Às vezes eu vejo lá na empresa áreas distintas, vamos dizer, você com os outros diretores, né, líderes de áreas distintas, às vezes se batendo e disputando alguma solução, dizer, mudança da Rede Globo para algum lugar. Meio que com quem é o poder, né? Meio que com o poder, meio que ou o poder, ou quem tem mais acesso ao chefe do chefe, ou na política. E, de repente, fica aqui o ensinamento de que se você quer ganhar, se você quer convencer uma coisa, não vá na força, não vá, né? Use o conhecimento, a inteligência a seu favor. Né? E se preparar, pensar no todo. Se você eu preciso ter essa informação, esse argumento, e as pessoas, e o custo, e o valor, e o porquê, e o lugar. Então, a gente se preparar com argumentos para que não vá numa discussão assim, mas numa conversa, você não querer impor só por impor, né? E a conversa fofa. Você tem argumentos. Olha, isso é desse jeito, é assim. 3 não ficam sentados, os outros estão assim. E eu acho que hoje se fala muito em conselhos, se fala muito em gestão, se fala muito em diretoria, em você ter comitês de apoio e tal. Você precisa pensar no todo. Você pode criar uma grande estrutura. Mas se difícil. Você tem um argumento melhor do que o meu, qual é o problema de eu dizer que a razão é sua? Sim. Que a sua ideia é melhor do que a minha? E que vai ser mais pessoas beneficiadas, né? Do que só uma área específica. Exato. E assim, isso é difícil, porque assim, tem aquela o eu, o meu. E na verdade, o meu é o todo. Se não existe o todo, o meu não existe. Se não existe a empresa, se não existe a estrutura que você está trabalhando, você não existe. Você não existe. É uma coisa bem básica. Que quando a pessoa olha e diz... E eu cansei de dizer, nossa, muito melhor do que essa ideia é muito melhor do que a minha. Com certeza. É muito melhor do que a minha. Que bom que você pensou melhor do que eu. E assim, você se cercar de gente boa, que pensa... Sabe como é bom se você encher a boca para dizer, você está certo. Menina, é bom demais. Às vezes as pessoas nem acreditam. Que diz, nossa... Não, porque estou certa mesmo. Não, e assim, a outra coisa que eu vejo é que ninguém é igual. Ninguém vai fazer do jeito que eu faço. Mas se ele está fazendo bem feito, ótimo, siga, vá, faça, resolva. Porque aí você começa a puxar o seu time. E com um time que trabalha junto, você não precisa... Você vai assim, só empurrando, sabe? Você só vai dando corda. E ao invés de se enforcar, eles vão puxando a corda e vão crescendo. A diferença entre um time que trabalha junto e que percebe que eles só existem porque isso aqui maior existe, é que você dá uma corda. E a maioria vai se solta enforca. Um pouquinho a corda e quando você vê que a turma está
tá coesa, vai indo. vai Vai indo. embora. E senão a maioria se enforca, sabe? Ô, Jô, você, como você disse, você já veio para cá, para Pernambuco, já como líder. Então, você já lá na tua história do Rio, já era líder, né? Uma vez, acho que foi até no outro podcast, me fizeram uma pergunta assim, como começou você a ser líder, né? Como assim a pessoa começa a ser líder? E depois da entrevista que eu cheguei em casa, eu me disse, meu Deus, como foi que eu comecei a ser líder? Eu acho que eu já nasci líder sem ter nenhum liderado na minha cabeça, né? Assim, eu me lembrei na minha escola, que eu fazia as coreografias, que eu botava todo mundo para ganhar, para não sei o quê, para torcida. Mas eu fiquei pensando como as pessoas viram líderes. Primeiro, a liderança correta e coerente, ela surge, vou dar o meu exemplo e os exemplos em quem eu me inspirei. Isso. Ela surge quando você sai da sua caixa. Quando você não escuta mais aquela frase que eu escutei muito. Não estão me pagando para isto. O não está no meu escopo. Agora a moda é dizer não está no meu escopo, né? Não está na minha área de trabalho. Job description, não está no meu job description. No fino, na linguagem fina vai ser isso. Mas assim, quando você sai da sua caixa, quando você tá lá, eu estava lá para ser editora. Só que eu cuidava da produção, eu dava o retorno depois, eu chegava para o meu chefe e dizia, olha, isso pode ser diferente. Eu percebia que uma fala que eu tinha numa reportagem, ela poderia render outra. Quando você demonstra que você tem interesse e que você quer mais do que aquilo que você tá... Você tem interesse no todo. No todo, e que você quer mais do que aquilo que te pediram, vamos lá, que te pediram para fazer. Que você tá lá designado para fazer. Quando você demonstra isso, você demonstra sinais de liderança. Você demonstra que você quer mais, que você se preocupa com o todo. Eu acho que aí é que começa o líder. Deixa de ser o chefe. Deixa de ser chefe. E outra coisa, você deixa de ser você para você ser alguma coisa a mais. Ali começa, para mim, é a liderança. Então, na verdade, eu fazia isso. Mas fazia isso assim, porque eu gostava. Quando você gosta daquilo que você faz, você quer cada vez mais. Mas você quer cada vez mais ao natural. Sem pisar, sem fazer, sem ofender, sem deixar de ajudar. A outra coisa que eu acho que é fundamental é a solidariedade entre as equipes. Mas isso elas precisam ver o exemplo. O líder precisa ser exemplo certeza. disso. Se não vem o líder não trocar nunca com ninguém uma escala, porque na maioria das empresas se trabalha com escala, então se eles não veem o líder, ou se quando ele não era líder, ele nunca trocou com ninguém o plantão, como é que eu vou confiar nele? Hoje de manhã a gente teve reunião de diretoria, a discussão foi sobre isso. Sobre férias, quando alguém se ausenta, né, como substituir. E a gente fez uma análise e tinha lideranças que cobriam o outro. Sabe, meu parceiro tá de férias, meu líder tá de férias, ou alguém da equipe dele tá de férias, vou dar alguém para ajudar. E vice-versa não estava acontecendo. Então isso gerou, então da próxima vez que, isso a gente escutou hoje, da próxima vez que for o seu funcionário de férias, eu não vou emprestar o meu. E aí isso trava total. Trava tudo, você trava de todos os lados. Não, ele está preocupado com quem, né? Com a empresa, com o todo. Aí eu escutando um negócio desse, aí eu fico pensando, quem está preocupada comigo, né? Quem está pensando em mim? Não, e assim, exatamente ali, quer dizer, é a preocupação com o todo. A gente roda e vai nos mesmos temas e eles recaem sobre essa preocupação. Então, nisso você vira líder, mas você precisa ser exemplo. É outra grande característica do líder. É aquela história, você arrasta pelo exemplo. E é fato. É fato. Se eu vejo o que você faz, eu faço. Se eu sei que você já fez, eu também faço. É o exemplo. Você acha que tem a ver também com coragem? Porque eu veja, Jô estava lá, bem no Rio de Janeiro, né? Já estava numa empresa, e de repente surgiu essa oportunidade, como você disse, 6 por meia dúzia. Mas a coragem de vir com 2 filhos para um estado que você não tinha
relacionamento tão próximo, as pessoas que você não tinha, não era uma área que eu conheço todo mundo, domino todo mundo, conheço tal, né? Sabia todos os telefones de todas das 122 emissoras de cor. Olha aí, meu Deus. Sabia todos os ramais e todas as pessoas a quem procurar. Aí larga para vir. Coragem. Isso. Acho que outra característica que o líder precisa ter também é coragem. Quer dizer, que as pessoas precisam ter coragem. E eu vim uma semana antes do Dia das Mães. Imagina o que o mundo pensou. Mas eu não me preocupei com o que o mundo pensava sobre isso. Eu me preocupava com o que eu tinha para fazer. Essa sempre foi a minha preocupação, com a minha missão. Essa era a minha preocupação. Porque assim, se você for olhar tudo que as pessoas falam sobre você, de você, ou enfim, você não se preocupa em olhar para frente. Você só fica olhando para os lados. E quando você olha para frente, você enxerga o mundo que você tem para você fazer, você enxerga pessoas para você cuidar, para você escutar, para você olhar, pessoas que você precisa estimular a crescerem, a ocuparem um espaço. Aí que você olha para frente. Eu acho que assim, na medida as pessoas às vezes falam alguma coisa, você até pode espera aí, eu acho que tem razão. Mas 90% delas são coisas que você não precisaria nem escutar. Despertar para alguns cuidados que de repente você não está tendo. Mas a grande maioria é só para julgamento e não vai ajudar você, levar você em canto nenhum. Total. Então eu tive coragem de propor a mudança de sede no primeiro ano, levou 18 anos para ficar pronta, mas enfim, já era disrupção, já era pelo menos alguma esperança. A coragem de mudar o jornal e de escutar uma equipe inteira dizer não. Que eu acho que aí é outra característica da liderança. Você precisa escutar ou não de vez em quando e você saber aonde você quer chegar. E você mudar o seu discurso para convencer a sua equipe. Quando eu propus a mudança dos telejornais, que virou a grande disrupção do Brasil inteiro, dentro da TV Globo, meu primeiro contato com a equipe, eu propus a mudança e a cara das pessoas era assim, ela é louca. Ela é louca. Não disseram, mas disseram com o olhar. Né, com a fisionomia. A gente está desse jeito, a gente quer manter desse jeito e mudar. Por que a mudança? Por que a mudança é assim? Por que é difícil mudar? Porque a gente tem apego. A gente tem apego a fazer todos os dias a mesma coisa. Não tem coragem de fazer diferente. Porque se você muda, você se expõe. Se você muda, você se expõe. Fraquezas. Total. Você dá trabalho, às vezes você não quer ter trabalho de aprender tudo de novo. Você está ali, você pode ser criticado, você pode ser elogiado, pode ser criticado. E você tem que ter respostas para as duas coisas. Então, quando eu propus a mudança, eu tinha 40 pessoas na minha frente que disseram, ela é doida. Aí queria um modelo. Aí eu disse, mas não tem modelo. Aí que foi o desastre. Porque aí as pessoas disseram assim, mas não tem modelo? Eu disse, quando vem um modelo, a gente critica. Agora que nos deram o direito de mudar, vamos montar o modelo. Aí vem aquelas histórias, eu faço isso há 30 anos, para que eu... Quem é ela? Né? É que é natural. Aí você tem que estar preparada psicologicamente para escutar isso e fingir que não é com você. Assim, você, né, aquela cara de paisagem e dizer, eu não escutei, mas você escutou. Então, assim, depois você vai, aí vem ideias malucas, depois vem ideias boas, e aí você vai indo, você vai construindo. A mudança é uma grande construção, com coragem e com vontade de mudar. E aí foi aí que a gente mudou os jornais, né? Enfim, aí foi a grande história da mudança. O relacionamento dentro das empresas é um desafio para todos, né? O relacionamento entre as áreas, você conseguir o que você quer através do seu relacionamento, você conseguir assédio, você conseguir sair uma matéria, é um desafio, eu sinto isso, sabe, Jô, entre as pessoas, que quando eu vejo assim, fulano é jeitoso, fulano vai comendo pelas beiradas, né, falando de uma forma mais popular, fulano chega, vai com a conversa, vai junto, vai tal, e consegue, e outras pessoas não conseguem, outras pessoas, sabe, a porta bate, né, para a pessoa, e a pessoa não consegue dar a volta por outra porta. Eu acho que, às vezes, a pessoa não é assim num trabalho. A pessoa é assim na própria vida, às vezes. Em casa, com os amigos, com filhos e maridos, e enfim, e esposas e com amigos, né? E, de repente, a pessoa, para crescer, para ter liderança, tem que saber
conquistar os outros. Sim, sim. Tem que conquistar os outros com as suas ideias, com a sua forma de pensar. Porque senão vai ser só mandar. Eu acho que principalmente você precisa provocar. Provocar respostas, provocar ideias, provocar de um jeito interessante, conversar no café, parar com aquela história, vamos fazer uma reunião para não sei o quê. Não. Mande o assunto, converse sobre essas histórias no café, no encontro, na entrada, na saída, na hora do almoço. Sai tanta coisa boa, né, do café, né? Sai tanta coisa boa. E a partir daí, aí num determinado momento diz, bom, de tudo isso, vamos sentar e vamos discutir o que é que a gente vai fazer. Pronto. É muito tranquilo. Às vezes, sem orçamento, você consegue tanta coisa. Só com as pessoas se arrumando entre elas. Mas aí elas precisam se aceitar e entender que enquanto uma está fazendo isso, ou enquanto uma está de férias, tem outra fazendo o trabalho dela e as outras precisam se juntar para ajudar. Mas elas estão com um objetivo maior. Alguém está curtindo as férias, porque eu também vou curtir férias em algum momento. Sim, vai chegar a minha então, hora. vai chegar a minha hora. Então, eu vou trabalhar para os outros também, né? Vou ser solidária. Eu vou ser parceira, eu vou construir uma parceria. Vamos entrar agora no assunto, a gente estava falando mais de líder, né? Vou aproveitar um pouco para a gente falar de mulheres, certo? A gente está falando de liderança de forma geral. Nós estávamos aqui conversando um pouco, né, antes de começar, sobre a sua trajetória dentro da sua família, não só na sua empresa, né? Você contando de que veio, né, como era a tua família, contextualiza um pouco, e eu contando um pouco do meu outro lado de família, que é completamente diferente do seu, né? Só de mulheres. E, como eu estava te dizendo antes, eu percebi o quão é importante trazer esses assuntos de mulheres de uma forma leve, sabe? Sem ser de uma forma de crítica, sem ser de uma forma bruta, sabe? Sem ser... É levantar uma bandeira sem precisar machucar ninguém com a bandeira, né? E eu, como eu estava te falando, eu percebo, assim, que eu vivo num planeta que é um planeta que eu sou muito privilegiada, que eu não participei de situações de ter que desbravar junto de uma empresa que eu tivesse dificuldade de competição com homens. Apesar da nossa empresa ser a atividade extremamente masculina, quando eu comecei a trabalhar, só tinha imobiliária homem, certo? Sim. Só tinha corretor homem, só tinha engenheiro homem. Mas para mim, talvez para eles, eu não sei porquê, eu não sei. Eu nunca tive dificuldade por ser mulher. Ou eu estava muito demente. A filha do dono, né? Também respeitava, não vou fazer porque é a filha do dono. As imobiliárias vou fazer porque doutor Eduardo mandou, né? Vou aceitar porque senão ela vai dizer para o pai dela, né? Eu acho que no começo eu tive isso de vantagem. Sim. Né? Eu tenho certeza, né, que eu fui privilegiada demais, né, nessa questão feminina, nessa questão de circular. Então, às vezes, eu fico meio chocada quando a pessoa diz que na empresa onde trabalha, os líderes, a grande maioria é homem. Né? Na empresa onde trabalha, os salários dos homens são melhores que os das mulheres. Na empresa, eu não consigo, a minha realidade não consegue distinguir isso. Para mim, o salário é pela competência. Se você é mais competente, se você tem mais capacidade, se você crescer, o seu salário vai subir. Se você não tem, não importa se é homem ou se é mulher. Mas aí você começou a sua história aí dizendo que veio para cá com diretores só homens. Só homens. Né? As empresas de televisão, de comunicação em geral, eram muito masculinas. Muito masculinas. E como foi isso? Conta aí pra gente, assim. Ou você foi a filha do dono? Não, eu fui a filha do dono. Você foi a filha do dono, tipo, o chefe mandou, né? O chefe, na verdade, aqui em Pernambuco, Vera Ferraz, quer dizer, tem uma tradição, né? Começou com Vera, comigo e agora com Angélica. Somos 3 mulheres na sequência, na Globo aqui. Mas, na verdade, eu tive um líder maravilhoso, que foi Carlos Henrique Schroeder. Espetacular, humano, sensível, daquela coisa próxima. Ele incentivava a crescer, ele desafiava. Então, assim, eu tive um exemplo
de uma pessoa que era homem, mas que era extremamente afável e assim, e muito correto. Quando ele tinha que dar o esporro dele, ele dava. Mas deu o esporro, acabou, vamos, a vida segue. E aí, como é que você tem que conquistar o espaço? Quer dizer, hoje eu acho que está um pouco mais fácil. Como é que você conquista? Eu acho que assim, aí volta de novo, você sendo transparente e você se preparando, você tendo argumentos. Porque às vezes a gente acaba por ter 5.000 tarefas para fazer, se preparando menos do que os homens. A gente acaba fazendo isso. E eu vejo assim em muitos lugares e alertei muitas mulheres dizendo assim, olha, cuide da sua carreira. Zele pela sua carreira. Você é boa, você é maravilhosa, você tem capacidade para ser muito mais do que aquilo que você é. Você enxerga a pessoa lá na frente. Só que às vezes ela mesma não se enxerga pela carga que ela traz. De sempre ter sido mulher, de sempre ter sido preterida, de sempre achar que os argumentos dos outros eram melhores, porque eram argumentos de homens. E isso tudo vai influenciando na cabeça. E ela não consegue, quando chega na hora dela... Aceitando qualquer coisa, aceitando... O cargo que lhe derem, o salário que lhe derem e tal. E assim, vamos falar, tem algumas empresas, você, graças a Deus, você não precisou, mas assim, existem muitas empresas ainda que veem a gravidez como um problema. Como gasto. Quando, na verdade, quando você começa a estudar a lei, você vê que não é gasto nenhum. E pelo contrário, né? Quer dizer, é um grande benefício você ter uma mulher que é mãe, as que querem ser mães, obviamente, né? Você ter uma mulher mãe, ela vai trazer outros componentes, outra realidade, outra história. E por que é importante a diversidade? Por que é importante ter mulheres? Mulheres nos conselhos. Não é de graça. As mulheres vão sempre ter um outro olhar. Eu duvido que a Globo tivesse saído do morro se não tivesse eu aqui. Eu fui a pessoa que mais brigou por isso. Mas por que eu via isso? Porque a realidade das mulheres e dos homens do jornalismo, que precisavam estar lá qualquer dia, qualquer hora, sair à meia-noite, chegar às 3 da manhã, né? Era diferente de quem era do escritório que chegava às 8 e saía às 5. Com certeza. Então, essa era essa nossa... Então, eu trago esta realidade para dentro da empresa. Nós trazemos a realidade dos filhos, das mães que têm filhos com alguma necessidade especial. Você traz essa realidade para lá. Então, você vai fazer políticas especiais para isso, você vai fazer trabalhos, você tem um RH mais forte. E não deixa também, Jô, de ser racional. Não é racional. Se você tem uma condição de trabalho melhor, a produtividade é melhor. Total. Não é só assim que a mulher fica muito emocional, empática, não. É usar a empatia racionalmente. Eu digo assim, a empatia, apesar de não ser uma coisa racional, você pode usar racionalmente para que você tenha o melhor resultado. Então, com certeza, essa coisa da mulher, da sensibilidade que você teve, da sensibilidade, da necessidade de mudar, dificilmente um homem teria. E assim, eu acho que o entendimento conjunto de homens e mulheres, você tem uma gestão diferenciada, preocupada com as pessoas. Porque nós somos mais preocupadas com as pessoas. Tem alguns homens que também são. Mas nós, mulheres, temos essa preocupação maior. Então, quando você quer mais produtividade, como você estava fazendo, vamos ver por que essas pessoas não estão produzindo. Qual é o problema delas? Independente se são mulheres ou homens, né? São pessoas. Então, se são pessoas, são homens e mulheres. Precisa ter na gestão homens e mulheres. Homens e mulheres. Então, você vê, quando você trabalha com... Nós estamos agora numa campanha de feminicídio. Então, você precisa ter isso dentro da empresa. E aí as mulheres precisam escutar os homens e os homens precisam escutar as mulheres. Que eu acho que o mês de março, que é dedicado à mulher, a gente precisa escutar os homens. A gente precisa fazer muito trabalho com os homens. Mas a iniciativa de fazer trabalho com os homens, ela vai partir das mulheres. Eles dificilmente, a maioria deles não vai conseguir dizer assim, peraí, vamos fazer agora alguma coisa para entender as mulheres. Não vai. Para entender. Então, quem vai levar isso para dentro das empresas somos nós.
E é essencial essa mistura. Como é legal a mistura de gente que vem de outra cidade, de outra realidade, de cursos diferentes, de histórias familiares diferentes. Essa diversidade vai trazer o olhar sobre uma obra, o olhar sobre uma decoração, o olhar sobre o noticiário. Por que era importante ter os vários olhares? Porque aí você tem várias vozes que vão compor um discurso. Ontem saiu uma matéria, até na Globo, eles foram fazer uma matéria sobre a mulher e foram em uma das nossas obras. E foram entrevistar a engenheira da obra. Da nossa maior obra, é uma mulher. E é uma obra que tem, assim, pelo menos só da empresa, em torno de 200 funcionários, mais não sei quantos terceirizados. E a chefe dela também é uma mulher. Tá? A supervisora dela também é uma mulher que cuida de mais de uma obra. E aí a entrevista com elas, assim, e eu fico, sabe, Jo, com um orgulho, assim, sabe, eu fico, assim, emocionada de ver uma mulher jovem, tá, engenheira dessa obra da gente, da Rua da Aurora, na Rua da Aurora, dessas duas torres, desse novo, é uma mulher, e ela é uma danada, e assim, é coincidência, meu filho entrou para a faculdade de engenharia e eu disse, você vai estagiar nessa obra. Nem era ela que ia ser a engenheira. No começo, você vai estagiar nessa obra, que essa obra vai ser uma das maiores da história da Pernambuco Construtora. E aí ele foi ter uma chefe mulher. Ele, mãe, eu já cheguei em casa, tu já é a minha chefe. Eu vou para a obra, é uma mulher que é a minha chefe. Mas ele chega em casa, Jo, assim, com uma satisfação, sabe? Com uma coisa assim, mãe, ela é maravilhosa, ela conversa com os funcionários, ela é braba quando ela precisa ser braba, ela é inteligente, ela é não sei o quê. E eu fico imaginando, são, assim, dos 200 funcionários que a obra tem, 80% a 90% deve ser homem. Não tenho esse número especificamente na obra, mas operário, com certeza a maioria grande é. E uma mulher ter a coragem de fazer. E eu conheci em São Paulo, eu não vou lembrar o nome, de um grupo de mulheres lideradas por uma mulher, e ela treina mulheres para fazerem reformas em casa. Olha aí. E ela diz que hoje os homens contratam porque eles acham que deixa mais bonita, mais limpa e mais organizada a casa quando tem obra, sim, porque são reformas que precisam ser feitas com a família dentro. E é uma mulher que lidera um grupo de mulheres para fazer reformas. Isso é interessante também, é uma outra realidade. E assim, ela disse que no começo ela enfrentou todos os problemas, porque dizia assim, não, eu não quero mulher porque mulher não sabe fazer. E ela disse, eu vou te provar. E aí ela provava. Mulher não sabe misturar cimento, né? Não sabe misturar cimento. Mulher não sabe misturar cimento e mulher fazendo. Não sabe fazer acabamento, né? Mas e ela fazia, e ela criou isso, é muito interessante. E assim, mas eu acho que a mulher, ela precisa. Essa, por exemplo, se bancou. Ela disse, eu vou provar que eu faço melhor. Quer dizer, às vezes você precisa dizer para você, eu sou capaz, eu sei fazer, e eu vou fazer. Sim. E não ficar aceitando o que te é permitido ou que alguém disse que você pode fazer. Eu acho que é isso, é o limitador da própria pessoa. Também tem bastante. Acho. Esse viés que veio dentro da nossa cabeça durante muitos anos, eu como sou mais, né? Mas eu acho que isso me ajudou, assim, de esquecer que eu sou mulher, simplesmente fazer. Sim. Lógico que eu tinha o Costa Quente, né, que era meu pai, né, tinha a filha do chefe, mas eu em muitos momentos, assim, não era uma coisa que eu me lembrava, era uma coisa que eu tinha que fazer. Era a minha missão fazer. Eu não ia fazer mais ou menos porque era mulher, porque era homem. Então, eu acho que isso me ajudou muito a não parar para pensar. Sim, eu acho que... Não parar para pensar. E, sabe, não parar para pensar. Porque eu sou mulher, porque meu salário, porque só estou numa empresa que é de homem, só estou com imobiliária que é homem, só... Ai, meu Deus, eu simplesmente não pensava. E se ele disser amarelo, eu vou concordar que é amarelo, embora ele poderia ser laranja. Isso. Né? Eu não vou argumentar porque foi ele quem disse para mim isso, quer dizer, na verdade, essa coisa da abertura, de você também fazer. Então, acho que tem que ter um pouco de preparo. Acho que a gente precisa se convencer de que é capaz.
Como foi? Conta pra gente como foi essa história desse convite da Academia Pernambucana de Letras. Vá, conte, que quando eu li, meu Deus, que mulher danada. Que mulher danada. Conte aí, conte. Porque, Não, é porque... como a gente estava conversando antes, a Academia Pernambucana de Letras é uma coisa muito distante da gente. Sim. É uma coisa, assim, inacessível, é uma coisa de pessoas evoluidíssimas. E como alguém chega a essa evolução? Mas, na verdade, isso. Eu quando, para poder entrar na academia, você tem que ter um livro. E eu fazia, assim, aquela coisa que eu vinha adiando há muito tempo e tal. Só que chegou um momento em que eu comecei a ver que as pessoas da Globo que trabalharam comigo estavam indo embora, eu já tinha ido embora, e eu disse, ou eu escrevo esse livro agora, ou essa história que a gente construiu aqui em Pernambuco, que foi uma história de disrupção mesmo, ela vai ficar perdida. E eu preciso contar essa história, até para tem histórias de bastidores e tal. E contei a história. Lancei o livro, um tempo depois que eu lancei o livro, abri uma vaga, porque abre sempre uma vaga a partir da partida de alguém, né? Da morte de um acadêmico. E aí abriu a vaga de Eliana Caldas, que ela já tinha falecido há um tempo, uma pianista maravilhosa. Sorte a minha, né? De entrar na vaga, assim, na cadeira dela. E aí alguns acadêmicos me ligaram para dizer assim, ó, Jo, abriu uma vaga, você já tem livro, é uma pessoa que é bem relacionada, enfim, está ali, trabalhou muito com a academia. Quando eu estava na televisão, eu fiz muitas reportagens, me envolvi muito com a academia, durante muito tempo. E ia aos eventos da academia. E aí, ó, por que você não se inscreve? Aí eu olhei, o que é que eu preciso ter? Não, você precisa ter o livro e você precisa fazer o currículo. Sim. Quem diz o currículo? Porque eu trabalhei 35 anos na mesma empresa e nunca olhei para currículo. Sim, sabe, nunca fiz. Aí, de repente, você tem que juntar, revirar a sua vida do avesso, literalmente, para fazer. Aí eu fiz o currículo e disse, bom, é quase um livro da sua história. É quase outro livro. É quase sua biografia. Inclusive as palestras, que eles pedem que você cite as palestras e tal. Só que eu disse, a maioria eu nunca peguei certificado porque eu não precisava. Sim. Né? Não era uma coisa que fazia parte. Sim. Mas, enfim, eu consegui juntar. E aí encaminhei o dossiê e disse, bom, vocês estão sugerindo que eu me inscreva, eu me inscrevi. Por que não? Se eles estão acreditando estão em acreditando, mim, sugerindo, né? Por que eu não vou acreditar? Estão fazendo o que dizem, estão criando essa disrupção, sim, né? Sim. E aí eu me inscrevi, e aí o currículo, enfim, o material que eu entreguei foi analisado por alguém, que eu não sei quem, e depois tem uma eleição. Então, sim, todos eles fazem uma eleição. Os que, enfim, não podem e tal, mandam o voto por escrito, tem o voto por escrito. E aí eu fui eleita por unanimidade. Olha só. 30 votos, são 40, mas tem alguns com dificuldade. 30 votos, eles foram todos meus. E, assim, é uma coisa que me deixou, assim, muito com responsabilidade e, ao mesmo tempo, assim, muito orgulhosa. Eu acho que foi um reconhecimento também de Pernambuco, porque eu não sou pernambucana. Então, escolherem a mim é um reconhecimento também de toda a trajetória, de toda a história, enfim, do valor que eu gosto, né? Que eu dei à cultura, mas eu dei à cultura porque eu gosto. Porque quando eu cheguei aqui, eu vi que a cultura estava ali, mas ela não estava na televisão. E aí a minha pergunta foi, por quê? As pessoas eram simples, os grupos eram maravilhosos, mas eles achavam a TV inacessível. E eu disse, quem tem que ir ao encontro dela somos nós. E aí nós começamos todo um trabalho de reconhecimento, de fato, dessa cultura forte, enraizada, não é moda. Não é moda que passa. A cultura daqui não passa. Não vai acabar nunca. E é enraizada, assim? Enraizada, ela é raiz, ela é essência. Ela vem das famílias. Ela é muito pernambucana. E aí vieram todos os meus desafios de saber frevo de bloco, frevo canção, frevo de... Eu fui pro livro estudar quando eu cheguei aqui. Então, assim, eu gosto muito disso. E sempre fiz por gosto. Programas no interior. Então, acho que foi um grande reconhecimento, assim, à academia. Eu fico muito feliz e muito grata a Pernambuco por isso. Muito grata. Eu sou extremamente grata. Antes dessa cadeira sua, desse seu reconhecimento, você tinha noção, assim, de toda essa tua... o que você representava para as pessoas que estavam em volta de você? Você tinha noção disso, assim? Não, sabe, confesso que não.
do espaço daqui para o universo, né? O quão você representava para as pessoas, que as pessoas olhavam para você. Você tinha essa noção assim? Não, eu sempre fui fazendo porque eu achava que deveria fazer, porque achava que as pessoas mereciam, que Pernambuco merecia. Eu sempre fui muito defensora daquilo que eu acreditava que estava comigo. Então, por exemplo, tinha uma época que pediu muita reportagem de Porto de Galinhas, e eu dizia, Pernambuco não é só Porto de Galinhas. E aí o desafio era nosso convencer as pessoas do eixo que Pernambuco não era só isso. Pernambuco tinha história, Pernambuco tem memória. Na verdade, o Brasil foi descoberto na Bahia, mas a história começou aqui. Lógico, a história está toda aqui. E uma das coisas, só para fechar, que eu convenci o meu menino mais velho, ele tinha 8 anos quando ele veio para cá, eu disse para ele, Pedro, se você for comigo, você não vai estudar história até a 8ª série. Ele estava na 2ª série, agora seria 2º ano. Eu disse, tudo aconteceu aqui. Praieira, a Revolução Pernambucana, a Guerra dos Mascates, nós tivemos a escravidão, nós temos a cana, nós temos o engenho, nós temos tudo. E tem aqui. tudo. Tem tudo, história, está toda aqui. Brasil, teve a sinagoga, enfim. Eu disse, olha, você não vai estudar história. Sabe, tem a Casa da Cultura, que era a antiga cadeia. Né? Você tem tudo, você tem eu costumo dizer, onde você chuta, levanta uma pedra, tem história. Tem história aqui. Tem história. Todos Então é isso, assim, mas eu não imaginava que fosse isso. Mas assim, fiz com muito gosto, assim, com muito amor. Acho que talvez por isso que as pessoas perceberam. Provavelmente. Né? De repente, né, você não fez para isso, para reconhecimento, mas as pessoas perceberam. Ô, Jô, para a gente ir para assim, os finalmente, me fala um pouquinho de hoje, tá? Assim, teu trabalho hoje, porque eu acho que a história que você tem, né, a bagagem que você tem, por mais que talvez você não perceba, só em você falar para as pessoas já é uma aula. Só a sua pessoa, a sua presença, né, já é uma aula. Então eu fico imaginando o quão você tem para oferecer, né, depois dessa tua história na Globo, depois da tua história de vida mesmo. E assim, me fala dos planos, né, dos teus trabalhos atuais. Me fala um pouco aí desse desafio agora. Hoje eu abri uma consultoria, então eu dou treinamentos em comunicação e gestão, mas especialmente comunicação corporativa, porque às vezes o CEO, o líder, ele tem um discurso e esse discurso não chega na base. Por que ele não chega? Então eu trabalho muito com a liderança nas empresas, então eu trabalho muito assim com uma imersão, na verdade. Eu não vou um dia só, eu vou um dia, 2, 3 espaçados exatamente para entender. Eu trabalho com sustentabilidade, que é outra área que eu adoro. Eu acho que a gente precisa trabalhar, pensar aquilo que a gente vai usar, que a gente vai gastar, como a gente vai fazer, porque vai chegar um tempo em que nós não vamos ter de onde tirar determinados produtos. Então, se a gente não economizar agora, se a gente não pensar agora, provavelmente as gerações que vão nos suceder não vão ter como viver. Que sustentabilidade não é só planta. Não, né? Não é só verde. Não é só verde, não é árvore. É você se preocupar com as pessoas. Isso. É você entender que nós temos uma camada você ser que econômico mesmo. Você mesmo ser econômico, tendo, você ser econômico. Você pensar naquilo que vai fazer. Então, tem uma camada aqui que tem e tem outra que não tem. Nós temos que aproximar essas duas camadas. Como é que a gente aproxima isso? Dando oportunidade a essas pessoas, dando educação, dando conhecimento, botando para estudar, para ser, né, botando para estudar, botando para trabalhar, para ver o que a pessoa quer, que vocação ela tem, dando condições de saúde, ver por que essa pessoa está com problema, sabe? Entender um pouco do ser humano. Isso é o social da sustentabilidade. E aí tem a governança, de você tratar aquilo que a gente falava de liderança. Então eu trabalho muito isso e eu gosto muito disso, porque eu também vivi isso, né? Sabe que eu fiquei, assim, impressionada. A gente abriu ano passado uma escola, né, dentro da empresa, chamada Canteiro Escola. Na verdade, a gente abriu 2 escolas. E uma era de alfabetização, bem básico,
E a outra era de, assim, servente, virar, né, dentro da própria área. E eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que se inscreveram para alfabetização. Eu fiquei assim, eu achei que para que a gente está fazendo uma alfabetização, né? E eu achando que, meu Deus, nem precisa. E eu fiquei impressionada, Não, assim. e aí o sonho dessas pessoas é conseguir ler uma placa, pegar um ônibus, coisa básica. Isso. Não Coisa só básica. escrever só o nome, né? Não nome é dos só filhos. escrever o nome. Queria tirar a habilitação. Por isso entrou e conseguiu tirar a habilitação porque eu consegui vacinar. Olha Porque isso. consegue. Então, assim, Não, às não vezes tinha a gente... habilitação. E para tirar a habilitação, não sabia. Aí fez o curso e conseguiu. Meu Deus, olha que coisa maravilhosa. Fiquei Então, arrepiada assim, de novo. Hoje, Faça chorar, não. hoje eu trabalho com isso, com comunicação, com sustentabilidade e assim com mentorias, mas especialmente assim a comunicação para mim ela é a base de tudo, para todas as coisas, de casa à empresa. Quando você é claro em casa, você leva para a empresa. Quando você é claro na empresa, você leva para casa, leva para casa, leva na rua, na associação, no clube, aonde você for. Então eu trabalho com isso e com sustentabilidade. São as minhas duas áreas que eu gosto. É uma grande missão. É. A comunicação dentro das empresas assim, é uma grande missão. E por que as pessoas não leem e-mail? Recados que você manda. Por Porque eu mais escuto não foi um erro de comunicação. Foi um erro de comunicação. Foi um erro de Olha, o que eu comunicação. mais escuto não é porque foi um erro de comunicação. A gente não se entendeu. Isso ficou repetitivo dentro das empresas. É um erro de comunicação. Jô, o que mais que a gente não falou? Diga aí, que você, alguma coisa a mais que a gente não conversou, de mensagem que você quer deixar, aproveitar e as pessoas te ouvindo. Aproveitem, minha gente, aproveitem. Essa maravilhosa. Eu acho que é assim, vamos ser nós, homens e mulheres, vamos ser autênticos. Vamos ser nós, sem muita fantasia, sem muita coisa, assim, nós sermos nós de verdade, assim, aquela coisa da sua essência. Qual é a sua essência? O que você quer passar para as pessoas? Como é que você gostaria que as pessoas fossem? Então, seja você primeiro. Esse é o recado, assim. Eu gosto muito da autenticidade. Eu sempre fui muito autêntica. Eu fui líder, as pessoas assim, achavam que eu estava num pedestal. E, na verdade, eu andava em qualquer lugar, qualquer dia, qualquer hora. Sempre carreguei menino para tudo que foi lugar. Então, assim, eles eram a companhia final de semana. Eu acho que as mulheres não tenham culpa na educação dos filhos. Não tenham culpa. As crianças entendem quando você é transparente com elas. Eu falei isso na última entrevista, né? Essa coisa da mãe parar com essa história de se sentir culpada, né? Isso. Culpada, são filhos dos dois, os dois podem ficar. Se ela é mãe solo, eles entendem. E quando eles vão ficar... Comunica, né? Por que que tá saindo. Por que tá assim. Isso. Então, assim, você precisa ter bons momentos com eles. Você não vai ter momentos com seus filhos no celular. No meu tempo era com jornal ou com rádio ligado. Você vai ser dos seus filhos e para fechar, eu costumava, assim, eu sou sem culpa mesmo. Aos finais de semana, quando eu estava de folga, mesmo. Eu jogava futebol. Eu tenho 2 meninos, eu jogava futebol. E eles, o que eles adoravam fazer? Me dar canelada. Então, segunda-feira e terça eu ia de calça. Para não acharem que eu tinha tomado paulada de alguém nas pernas. Mas era o prazer deles. Eu negava isso a eles nunca. Deixem dar canelada. Eu também, eu não tenho essa coisa. Assim, eu também tenho 2 meninos. A brincadeira dos meninos comigo era de lutinha. Pronto, lutinha. Era eu e eles rolando no chão, no sofá, de lutinha. E mamãe sempre lutou. Na horinha que eles... vamos de lutinha. Então, e a hora que eu queria trabalhar, eu não me sentia culpada. Não. Até hoje, sabe, assim, eu sempre deixei claro a importância deles para mim, mas também a importância do meu trabalho para mim. Deles irem para a escola, deles se comportarem, deles escutarem. De virar gente. De virar gente, de serem cidadãos. Eu sempre disse a eles, vocês precisam ser cidadãos. Acima de tudo, vocês vão aprender um monte de regras na escola, um monte de coisa na escola. Mas o que eu quero é que sejam cidadãos, que não joguem lixo na rua, que respeitem as pessoas, que respeitem as regras de trânsito. Respeitem os mais velhos, as mulheres. Respeitem os mais velhos, as mulheres, que têm uma vida como pessoas que vivem em comunidade. Esse eu acho que é a essência, eu acho que a gente ensina a cidadania. E isso eles veem também no exemplo da gente. Mas eu sou uma mãe sem culpa, mulheres não tenham culpa.
precisa ter culpa por ter filho. Tenha o filho, tenha a sua licença, curta seu filho, volte. Você vai voltar animada, cheia de vida, com outra experiência, com outra história. E assim, seja outras você... esperanças, outros horizontes. seja você, outras seja razões. você. Quer andar de bermuda, vá de bermuda. Eu andava de bermuda e chinelo o fim de semana. Então eu dizia, meu Deus, a diretora. Eu sou diretora lá, aqui eu sou mãe. Né? Sou cidadã do Recife de Pernambuco, né? Volta à autenticidade, né? Autenticidade. Eu acho que hoje a gente tenta fantasiar um mundo, muitas vezes, que ele não é o que a gente vive. As pessoas tentam mostrar alguma coisa. Não, seja você. Sabe, fale aquilo que você acredita. Fale o que você acredita. Quando você fala aquilo que você acredita, as pessoas acreditam em você. E elas vão acreditar a partir do momento em que elas perceberem que o seu olhar, ele é um olhar de cuidado, de carinho, de atenção. Ele não é um olhar de repressão. Ele não é um olhar de te jogar para baixo. Eu posso dizer a você, vamos fazer um rabo de cavalo, vai ficar bonito. Esse rabo de cavalo é para você ficar mais bonita do que você já é. Não é para você deixar feia. A pessoa acredita nisso. Ela vai saber claramente. Sabe, vamos fazer alguma coisa diferente em você? Vamos fazer um negócio assim? Se você fizesse assim, como seria? É isso. Isso é ser autêntica, isso é ser verdadeira. Isso é querer o bem do outro. E a gente tem que multiplicar isso em casa, na sociedade e nas empresas. Total. Né, pra... buscar um mundo diferente, né? Um pouco mais humano, mais verdadeiro. Eu tenho fé. Eu também, eu sou esperançosa. Eu também sou. Eu tenho fé. Eu acredito na mudança. Por isso também. Que a gente está aqui. Na coragem. Na coragem. Obrigada demais. Amei. Obrigada demais. Obrigada a vocês. Ai, tem presente, Edson. Olha. Pra mim, eu vou ganhar também. Eita, Jô, tô com moral hoje, viu? Olha. A chefe tá com moral. Muito obrigada, maravilhoso. Eita, botaram o nome dela? Cadê? Tá aqui, gente. É quase a assinatura. Isso é cuidado. Um brinde à vida. Um brinde à vida. Isso brinde. É cuidado. Isso é você observar quem você convida. Olha aí. Isso parabéns. É ter percepção. Parabéns, muito obrigada. Isso é olhar para quem... Isso. É individualizar. É, total. Isso é de Jô Mazaró. Esse é e meu. Esse agora é meu. Eu tive direito também, porque eu reclamei. Eu reclamei que eu não tinha ganho. Muito obrigada. Isso eu dou pra todo mundo e eu não ganho. É verdade, Foi, feio, né? Foi. Muito obrigada, viu, Jô? Ganhei flores da outra vez, foi. Jô, diga aí pro pessoal onde é que o pessoal lhe encontra. Tua rede social, você é atuante mais ou menos ou pouco? Não, eu sou atuante no Instagram e no LinkedIn. Ótimo. Outro recado fundamental. Isso se puder recortar e depois botar. Um recado especialmente para as mulheres. Façam o LinkedIn e postem no LinkedIn. O mundo hoje corporativo gira em torno do LinkedIn. E o que acontece com a maioria das mulheres? Não tem. Ou abriu, criou, e tá lá abandonado. Olha, essa dica foi para mim, viu? Foi para mim. Você está falando para mim. Não, o mundo gira. O que você consegue no LinkedIn? Contatos, ideias, propostas, pessoas que têm o mesmo propósito. Coisas que engrandecem. Coisas que engrandecem. Você encontra lá muita coisa legal. E muitas pessoas que se conhecem no LinkedIn depois vão se conhecer pessoalmente, como acontece comigo muitas vezes. Eu tenho o LinkedIn bem atuante há muito tempo. Parei só na época do livro, mas enfim. E o LinkedIn hoje é a ferramenta mais interessante assim para você circular naquilo que você quer. De repente eu estou enxergando como se fosse um refinamento das redes sociais, será? Sim. Porque o Instagram a gente vê tanta coisa bizarra, né? Tanta coisa maluca. Ali o mundo tá lá, tudo que você quiser você encontra lá. No LinkedIn você encontra coisas mais específicas. Eu quero me relacionar com pessoas que trabalham no social do ESG. Eu começo a olhar e faço conexões. E as pessoas me aceitam e eu começo a ler o assunto delas e elas leem os meus. Olha aí. Porque ali você escreve sobre você, sim, sobre coisas que você faz ou coisas que você acredita, e eu fundamento com pesquisas. Normalmente. Tem gente, hoje o LinkedIn está aceitando vídeos, mas eu prefiro sempre o texto, porque o texto você lê em qualquer lugar. O vídeo já é uma coisa mais difícil. E às vezes você está num local público, enfim, você não consegue ouvir. Mas agite seu LinkedIn. E vocês também. Isso foi uma missão. O Joe deixou essa missão. Mas qual é o seu LinkedIn?
é João Mazzarolo, o Instagram é João Mazzarolo, é tudo João Pronto, Mazzarolo. oi, pronto. Olha aí, minha gente, agora missão dada, viu? Inclusive pra mim. E se quiserem modelo de LinkedIn, acessem o meu que... Desculpa. É bem Super feito. atualizado. Não, porque às vezes o LinkedIn, toda a rede social, aos poucos ela vai atualizando. Então o LinkedIn ele apareceu como uma A gente rede. pode usar a sua como inspiração. Isso, não, isso, assim, pessoal. só Vamos usar como forma, inspiração. na forma de fazer, porque antes ele era uma rede muito dura, muito profissional, assim. sim. Sou engenheiro, sou isso, aquilo. E aos poucos ele percebeu que ele precisa ser humano. Sim. Então hoje eu sou engenheira, eu sou jornalista, mas eu também faço, quer dizer, eu faço outras coisas. Então isso tudo faz parte do seu sobre. Sim. O LinkedIn é sobre você. Não é só sobre aquilo que você estudou, aquilo que você sabe, mas é sobre aquilo que você é. É a forma atual de você ter o seu currículo. Exato. Ah, não. Que não precisa ser, Só com, né? Fiz isso, trabalhei nisso, sei fazer isso, estudei isso, não é? Você ser... Hoje a maioria das empresas busca pessoas lá. Eu, por exemplo, fui chamada para 2 palestras agora pelo LinkedIn. Olha aí. E ainda é negócio, business. Ainda é faz business. Sim, negócio. porque as pessoas fazem o contato, porque Isso. elas veem o seu currículo inteiro. Né? A sua história está Ótimo. toda lá. Jo, muito obrigada, viu? Foi Obrigada delicioso. Espero que vocês tenham gostado. Façam comentários aqui, sigam a gente nas redes sociais. Muito obrigada. Obrigada Obrigada a mesmo. você.